Superada a tensão e os problemas com infraestrutura na Vila Olímpica, os Jogos Olímpicos do Rio seguem com muitas emoções dentro e fora dos esportes. Com a autoestima recuperada depois da bela cerimônia de abertura dos Jogos, os brasileiros seguem acompanhando o desempenho de seus atletas e também das grandes estrelas mundiais nas mais diversas modalidades. Mas qual é o balanço até aqui? Especialistas no assunto avaliam que o Brasil não começou tão bem comparando com os resultados de Londres em 2012. Mas os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Isso mesmo, e hoje nós convidamos o professor Mark Anderson Caldeira, do curso de Educação Física aqui da Universidade, para conversar com a gente, ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre os Jogos Olímpicos. O professor Mark também é coordenador do Núcleo de Ciências da Confederação Brasileira de Tênis. Obrigada pela presença, professor. Obrigado, Lízia. Obrigado, Lucas. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, a gente vai começar essa conversa pedindo o seu balanço, né? Sim. Até aqui, o que tem te chamado a atenção? Qual é o balanço que você faz dos Jogos Olímpicos do Rio? Bem, Lízia, não dá para começar falando de Olimpíada sem deixar registrado a grande satisfação que a abertura nos trouxe, né? Realmente foi um momento inesperado. Eu confesso que particularmente fiquei surpreendido, né? Eu não pude ver toda a abertura naquele momento, né? Mas resgatei algumas imagens depois, mas o que eu vi me surpreendeu e te confesso que me encheu de orgulho, né? Ufa, né? Por favor, porque realmente havia uma apreensão muito grande, não só... É que toda competição é uma competição, é uma expectativa na qual você consegue dominar apenas quando ela começa apenas, né? Então a abertura, ela apaziguou alguns ânimos, certamente, né? E algumas ansiedades aí foram controladas, né? Mesmo porque vivemos uma situação hoje do país em que a expectativa por qualquer coisa dar errada, ela é muito grande, né? E tendo havido aquelas dificuldades iniciais com a equipe australiana, enfim, né? Então tudo isso realmente trouxe uma preocupação maior, mas compensada e curada pela abertura, né? Bom, em termos de desempenho, a gente vê muitos atletas muito bem, né? A ginástica olímpica brasileira, que apresentava uma crescente nos últimos anos, infelizmente no coletivo não foi tão bem quanto havia uma expectativa. Claro, os Estados Unidos não surpreendeu em nada, porque é uma equipe muito forte, né? A Simone Biles, né, que é o nome hoje da ginástica olímpica, se manteve ali de maneira surpreendentemente impressionante. Infelizmente, no tênis, que é o esporte que corre nas minhas veias, nós tivemos ali a baixa da nossa maior esperança de medalhas no tênis, que era o Bruno Soares e o Marcelo Melo. 2 mineiros, como eu, né? Inclusive 2 tenistas com quem comecei no tênis. E, infelizmente, eles não conseguiram ali superar a dupla adversária, mas, enfim, hoje nós temos o Tomás Bellucci, né? Vamos ver o que nos aguarda, a torcida é grande, né? Por outro lado, a judoca Mariana, se não me engano, né? Que foi a nossa medalhista de ouro, fantástica, né? Um exemplo que realmente traz ali para as nossas crianças, para aqueles que curtem o esporte, uma atleta que saiu de uma situação desfavorável em termos socioeconômicos, né? Ela saiu ali da Cidade de Deus. A Rafaela Silva, Rafaela Silva, certo. Isso, eu sempre confundo. Rafaela Silva. E foi ali e faturou o ouro, né? Também nós temos no tiro, que foi o nosso medalhista de prata, algo que também havia uma certa expectativa no projeto Plano Medalha do Brasil. O tiro estava no radar da Confederação Brasileira de Tênis,
que vem desenvolver, na verdade, já desde 2013 esse programa, né, incluindo diversas modalidades esportivas. Então era esperada essa medalha? Pode-se dizer que sim, estava no radar, sim, né, da Confederação Brasileira. Mas uma coisa é você esperar que haja um resultado positivo, a outra é você alcançar o resultado, né? Então, certamente isso foi um alívio. Mas o Brasil ainda, nós temos ali muito a perseguir, como você disse, uma comparação recente feita com as Olimpíadas de Londres, né? Hoje nós estamos um pouco aquém, porém um pouco à frente de como estávamos em Pequim, né? Se não me engano, nesse tempo decorrido dos Jogos Olímpicos, né? Nós temos ali alguns atletas que participaram do período de experimentação das instalações, né? Eu mesmo pude conhecer ali durante um certo período aquelas instalações, principalmente do tênis, né? Houveram necessidades de adequações. Você esteve lá? Sim, mas eu vejo que nesse momento as coisas andam maravilhosamente bem. A gente vê a natação. O Thiago, ele acabou de realizar uma classificatória ao lado do Michael Phelps, né? E ele superou o Michael Phelps. Claro que o Phelps, nesse momento, assim como o próprio Thiago, não deram os 100%, né? Porque era uma prova classificatória. Mas só o fato do Thiago ter conseguido superar o Phelps, mesmo que ainda numa classificatória, já é um bom sinal, né? Pelo tempo, a gente vê que no medley, né, 200 metros medley, então me parece ser muito interessante essa perspectiva, né? Muito bem, professor, eu queria já aproveitar que você foi lá, teve a oportunidade de dar uma analisada na estrutura, queria que você avaliasse como é que está a estrutura para os Jogos nas Olimpíadas aqui no Brasil. Lucas, nós temos uma certa dificuldade no Brasil que é com planejamento, né? Então, apesar de a decisão de ter o Brasil como sede das Olimpíadas ter acontecido já há alguns anos, né? Se não me engano em 2009, creio eu, tivemos aí praticamente 6, 7 anos de preparação e vimos que muita coisa ainda não finalizou, né? Mas isso é uma dificuldade que nós temos em diferentes áreas, né? O esporte no Brasil, infelizmente, ainda, apesar da grande expectativa, dos grandes investimentos, dos renomados treinadores que nós temos, das grandes produções acadêmicas que nós temos no meio, considerando a USP, a UFSC, infelizmente nós temos uma certa dificuldade. Da nossa cultura, temos que mudar, né? O que eu posso dizer, pela minha percepção, é que, surpreendentemente, o Brasil tem uma estrutura de ponta, né? Inclusive, algumas novas tecnologias foram implementadas aqui no Brasil. Por exemplo, na natação, tem-se um sistema de lap counter, né? Que é um cronômetro, que fica debaixo da água. Então, o nadador, quando ele está percorrendo o trajeto na piscina de 50 metros e de volta, lá embaixo mostra o número de voltas que ele está dando. O próprio atleta consegue conferir isso. Então, aparece ali para ele. Foi testado em 2014, aprovado em 2015 e implementado agora em 2016. Né? Uma coisa que eu vi no jogo de basquete, eu acredito que deva acontecer em outras modalidades, é aquele tira-tema, que tem um nome agora que eu agora não... É o Eagle Eye. No tênis a gente tem Eagle Eyes. Então, que já não é uma tecnologia nova, ela já é aplicada no tênis, por exemplo, há alguns anos. Mas né? isso do treinador pedir? Isso, exatamente. Isso é novo, principalmente no basquete. Né? Vem sendo testado e implementado. Eu acho que é uma tendência hoje, porque... sobretudo pelo o volume de dinheiro que o esporte movimenta, cada vez mais tem sido intolerável os erros, né? Derrotas, e apesar de que há um charme também, aquela coisa de que o árbitro errou, né? Tem isso ainda, né? Tem o charme. Mas a gente percebe, né, as quadras, a arena competitiva em si, não há o que falar. No tênis especificamente, nós tivemos uma dificuldade ali por conta das cores,
porque ela tem que contrastar com um objeto que percorre uma certa distância a 200 km por hora, né, a bolinha. Então é necessário que as cores sejam muito bem definidas e isso houve uma certa necessidade de readequação, né? Mas, então, estruturalmente, pensando na arena competitiva, na quadra, na piscina, na pista, não há o que dizer. Mesmo porque o COI jamais largaria a mão disso, né? Agora, as demais estruturas, restaurante, arquibancada, quartos e tal. Mesmo porque também, esses dias eu estive conversando com um engenheiro e ele me disse que é natural em qualquer obra, né, nova, você ter problemas aí logo no começo do lançamento. Porque todo o material ainda precisa ser ajustado, as estruturas precisam se ajustar, então nós realmente precisamos entender que é uma mega obra, né, uma construção gigantesca e que ajustes vão acontecendo ao longo do tempo, né? Ok, Lucas. Muito bem. Professor, eu queria que você avaliasse, então, outro ponto agora, a gente falou da estrutura, que você avaliasse os atletas brasileiros, o incentivo para o esporte no Brasil. Como é que está nesse momento e como foi essa preparação para essas Olimpíadas? Pois é, Lucas, essa é uma pergunta muito boa. Pensando, para você ter uma ideia, a estrutura dos Jogos Olímpicos demandou, pelo que nós sabemos, algo em torno de 40 bilhões de reais, né? É bastante dinheiro. O Ministério do Esporte, o COB, eles tiveram algo em torno de 1 bilhão, entre 1 bilhão e 2 bilhões, para investir diretamente no atleta, né? Isso ao longo desses últimos 4 anos, esse ciclo olímpico ali, né? Muito bem. Isso, apesar de ser um volume razoável, é muito pouco dinheiro, né? Para você diluído. Imagina, hoje nós temos 28 modalidades. O Brasil praticamente tem representante em todas as modalidades. Umas com mais probabilidade de chances, né, de vitória, de êxito e outras menos. Então, definiu-se que aquelas modalidades que tinham a maior perspectiva de medalha, elas receberiam o maior volume de dinheiro, né? Então, houveram ajustes no Bolsa Atleta, concedendo bolsas até no valor de 15 mil reais, um valor significativo para o atleta que necessita viajar, e o Brasil é tudo muito mais caro, né? Imagina, a grande maioria das competições internacionais ocorre na Europa. Para o brasileiro sair da Europa levando treinador, preparador físico, quando ele pode fazer isso, o valor é absurdo. Diferente do que acontece com os europeus, né? Então, mais uma vez, remetendo ao tênis. O tênis, ele acontece na Europa e Estados Unidos, né? O caso do europeu, o alemão, ele precisa de 2, 3 horas para percorrer qualquer país na Europa. Tá, e ele, baratíssimo, ele pega um trem e ele está em Portugal e se ele perdeu, ele volta para casa. O brasileiro não tem essa possibilidade. O brasileiro, ele precisa, nós temos agora 6 jogadores aqui do Clube Itamirim na Europa fazendo uma gira de torneios na Itália, né, com um treinador. Se eles perdem, como foi o caso de um deles agora, ele passa uma semana arcando com despesas de hotel, alimentação em euro, né? E então tudo isso é muito custoso e justifica o valor, esses valores, né? No entanto, houve certas dificuldades no emprego desse dinheiro. Então, haviam certas limitações, né? O atleta não poderia investir ou aplicar aquele recurso em determinada necessidade. E o esporte tem uma característica que é peculiar, né? Você faz um planejamento em janeiro dos primeiros 6 meses do ano, mas o atleta sofre uma lesão ou ele não vai bem numa competição, você precisa mudar o calendário, e muitas vezes isso com o dinheiro público se torna difícil, porque você não consegue justificar de maneira antecipada a necessidade dessas mudanças, né? Então, apesar dos recursos terem existido, né, eles não foram, no meu entendimento, a quantidade suficiente para garantir. Muitos atletas tiveram que botar a mão no bolso e tal, então isso tudo
são dificuldades, mas que são contornáveis pela garra brasileira, né? Ainda Com tem certeza, mais isso. Professor, a gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor Mark Anderson Caldeira. O assunto aqui são os Jogos Olímpicos. Já voltamos a conversar com o professor Mark Anderson Caldeira, do curso de Educação Física. Ele está aqui nos ajudando a compreender um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. Isso aí. Muito bem, professor. Vamos falar agora sobre um esporte bem popular no Brasil, né? O futebol, que esse ano gerou algumas surpresas. O futebol masculino está tendo reclamações do público, porque não está indo tão bem. Em comparação, o futebol feminino começou com destaque, né, nessa Olimpíada, com excelentes com os primeiros jogos tendo uma excelente campanha. Como é que você avalia, professor, esse cenário do futebol nas Olimpíadas? Primeiro que o futebol ele é a paixão do Brasil, né? Ninguém se contenta com uma vitória simples, né? 1-0 para o brasileiro no futebol é um fracasso, né? Sendo que é suficiente. E a seleção brasileira, mesmo sendo professor na área da psicologia do esporte, eu não consigo compreender o que acontece com o futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos, né? Esse é o único título que nós não temos, né? E ele é perseguido Olimpíadas após Olimpíadas, né? Jogos após jogos, e realmente nós não conseguimos nos encontrar em campo, né? Por outro lado, o futebol feminino surpreendente, né? Ele apresenta uma qualidade dentro de campo que é muito superior, é até mais aprazível, tem sido mais aprazível assistir ao futebol feminino do que o masculino. Eu entendo que, por um lado, todas as seleções, quando enfrentam o Brasil, querem muito vencer o Brasil, né? E nessa eles se armam especificamente para enfrentar os brasileiros. Por outro lado, os jogadores brasileiros sentem uma pressão muito grande da torcida, da própria comissão técnica, né? da equipe, e acredito que é uma somatória de fatores que poderiam explicar por que nós não conseguimos ir no futebol tão bem, né? Aqui no intervalo a gente falava sobre os investimentos no futebol masculino, que são maiores do que no feminino, né? Exato, sempre. Na verdade, em todas as modalidades, até a premiação é diferenciada. Isso é justificável, quer dizer, é explicável, né? Explicado, não sei se justifica, mas explica o fato de que as modalidades femininas elas têm um alcance de mídia menor do que os masculinos, né? Do que os eventos masculinos. Pelo que o esporte masculino apresenta, que muitas vezes mais força, mais velocidade, jogadas mais espetaculares, né? E isso traz mais público, né? Então, no tênis isso explicou durante muito tempo. Hoje existe um programa dentro do tênis em que estão igualando as premiações. Ainda o feminino é um pouco aquém do masculino, mas a diferença vem diminuindo com o passar do tempo, né? Bacana. Ora, professor Mark, por que Estados Unidos, China, enfim, continuam sendo as potências do esporte, né? O que eles fazem de tão diferente para se destacarem tanto? Primeiro, nós poderíamos divagar sobre isso daí horas, tá, Lisa? Mas eu vejo que nós poderíamos pautar a nossa discussão a partir de duas perspectivas. Uma que são as políticas públicas para o esporte, né? Sobretudo visando o esporte de alto rendimento. No Brasil existe ainda um certo conflito, um debate, posicionamentos muito acirrados sobre investimentos voltados ao esporte de alto rendimento. E não. O Brasil, a gente depende muito do poder público, né? Das verbas públicas para isso. Os Estados Unidos, nenhum. Né? As universidades americanas, os centros de treinamento, elas são independentes do poder público, né?
Então, eu vejo, primeiro isso, uma questão de política voltada para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Mas na China não, né? Não, na China sim. Também tem mas apoio lá tem não tanto o privado, é o público, mas lá eles têm uma visão diferente, que é usar o esporte realmente ainda como uma propaganda do sistema, né? Assim como havia na Rússia, aquela época ali da Guerra Fria, o esporte era usado como propaganda do sistema político, né? A China ainda isso perdura, né? Então, diferente dos Estados Unidos, que tem uma visão mais de mercado, e eles gostam mesmo, tudo para eles é uma competição, se torna um evento, né? Até mesmo o lançamento de anão à distância acaba se tornando um evento grandioso, né? Entendi. Agora, por outro lado, Lucas, a segunda perspectiva é a própria educação física, né? Nós temos aqui ainda uma discussão muito grande sobre qual é a função da educação física, principalmente naquele primeiro contato dela com as crianças, que acontece na escola. Nos Estados Unidos isso é muito claro, né? A educação física, ela é uma disciplina que visa potencializar as capacidades físicas e motoras daquela criança, direcionando ela para o esporte. Aqui no Brasil ainda tem-se isso um pouco de modo conflitante, apesar de haver linhas que estão muito bem fundamentadas, né, nas suas compreensões, mas ainda há um conflito nisso e, querendo ou não, a criança tem o primeiro contato com as modalidades esportivas na educação física, mas nós não trabalhamos com essa perspectiva, né? Não é desenvolvido nesse sentido. Professor, é possível dizer já o que foi alguma revelação nessas Olimpíadas, até um destaque, algum diferencial, pensando na questão talvez também do esporte? Algum esporte tem chamado a atenção do público que não chamava atenção antes? O que foi o diferencial dessa Olimpíada até o momento? Bom, se a gente for pensar no atleta, ainda é muito cedo, né? Os atletas que se apresentaram foram poucas modalidades ainda, né? Nós estamos hoje no terceiro dia, se não me engano, da competição, né? Então, ainda não percebemos um fenômeno, a não ser aqueles que a gente já sabia, né? O próprio Phelps, a Simone Biles na ginástica olímpica. Então, me parece que ainda é cedo para destacar alguma revelação, né? Existem promessas aí, sim, né? Na natação, nós temos ali uma nadadora com 16 anos de idade, né? Uma dinamarquesa, creio eu. Mas eu não tenho dúvida que nós teremos aí revelações importantes, né, nesses Jogos Olímpicos aí, Lucas. Agora, e o Brasil? Em que modalidades a gente ainda tem chance de pegar uma medalha? Olha, eu acho que o handebol feminino ele vai surpreender, né? Elas já bateram ali a Polônia, creio, que é uma equipe muito forte. Então, isso vai surpreender. O próprio futebol feminino, eu acho que vai ser, me parece, como se diz, para lavar a alma do brasileiro no futebol. Eu acho que o futebol feminino vai nos surpreender. A própria natação, né, que estamos aí chegando em provas importantes, que é a dos 100 metros. No atletismo, acho que nós vamos ter boas revelações, né? Nós temos na prova de 400 metros, no revezamento, temos na maratona, boas perspectivas. A Murier lá no salto com vara, né? Ela teve alguns percalços nas últimas Olimpíadas, né? Vento, a perda da vara, enfim, mas teve bons resultados nos mundiais, então talvez ela possa nessa Olimpíada surpreender. Né? Então, temos aí ainda muita coisa para ver acontecendo, né? Professor, eu queria que você comentasse duas novidades que teve nessa Olimpíada, que foi o fato de Kosovo, que é um país que ainda não é classificado pela ONU, já conseguiu uma medalha de ouro, e também a gente teve pela primeira vez a participação delegação dos atletas refugiados. Professor, o que isso representa para o esporte mundial, esses dois acontecimentos dessa Olimpíada? Sim, eu vejo, Lucas, que
o mundo, eu havia dito em um certo momento que o país passa por um momento conturbado, muitas incertezas, mas na verdade o mundo inteiro passa por isso, né? A gente vê homens-bombas, questões políticas, refugiados, um êxodo, né? Generalizado de país para país, continentes para continentes. Eu acho que, mais uma vez, o esporte ele vem para unir os povos, né? Eu acho que desde o início, desde a era romana, dos gregos antigos, que o esporte ele unifica e ele pacifica o mundo, né? Então, a entrada dessas duas delegações nesse momento, eu acho que reforça o papel do esporte enquanto um fenômeno social e que pode sim promover paz e união entre os povos. Muito bacana. Professor, a gente está indo para o finalzinho já do programa. O que as pessoas não devem perder, quem está acompanhando o nosso programa? Quais são as suas dicas aí para quem está acompanhando os jogos? Eu particularmente, eu sugeriria não perder nada, né? Porque, possível, né? Mas... porque nós dificilmente vamos ter mais uma Olimpíada no Brasil. Pode acontecer, mas dificilmente, né? Eu vejo que nós temos que acompanhar de perto as nossas equipes coletivas, sim, mas sobretudo as modalidades individuais, porque esses atletas, muitos deles, e eu como um treinador esportivo, né, e acompanho modalidades individuais, eu vejo tanto que essas pessoas se empenham, se dedicam e são abnegados, né? Então, eu acho que seria muito importante, sobretudo nas modalidades individuais, principalmente aquelas que nós pouco vemos na televisão, como arco e flecha, né? Como tiro, como a própria luta, as modalidades, o ciclismo, por exemplo, que vão haver momentos muito especiais ali dentro do ciclismo. Eu acho que nós temos que, apesar das nossas seleções, seleção de vôlei, basquete, handball, futebol, enfim, merecerem todo o nosso apoio e crédito. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para nós darmos àqueles que lutam sozinhos, eles com eles mesmos, por um bom resultado e que muitas vezes nós não temos notícias, né? Não os vemos competir, os privilegiamos. Eu acho que essa seria a minha indicação. Muito boa. Eu estou aqui com alguns nomes nessa linha. Tem o Hugo Calderano de tênis de mesa, Mariana Silva no judô, né? Tem a esgrima também, que é novidade, né? Entre aspas, aqui para nós. Uma outra modalidade que tem sempre uma perspectiva de medalha é a vela, né? E aí também é muito legal ver os esportes aquáticos ali, que também são pouco difundidos no Brasil, apesar de ser a vela uma das principais modalidades que temos, né? Que sempre traz uma medalha para o país, né? Tá certo, então. Vamos ficar de olho. A gente quer agradecer o professor Mark Anderson Caldeira, professor do curso de Educação Física. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço a oportunidade de sucesso aí. Isso mesmo. Vamos fechar por aqui, né, Lucas? Exatamente. Muito obrigado, professor, e obrigado também a você que estava acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.